Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Como foi dito, foi proposto, como é o tema também desse mês da Bíblia, uma leitura e meditação da Carta de São Paulo aos Romanos, que vai falar da profundidade do amor de Deus por nós e também como nós podemos corresponder a esse amor, porque Deus quer nos dar todas as graças, mas Ele nos deu a liberdade, então precisa de um caminho nosso de retribuição, mesmo que essa retribuição nunca vai ser, né, da mesma tamanho e forma que Deus pediu. Nós temos que fazer um caminho de retribuição e correspondência para receber essas graças. Gostaria de fazer a leitura do trecho para a gente se inteirar melhor, mas é um trecho muito conhecido. Se alguém tiver com a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só o texto em si, né, já diz tudo, né? Mas para a gente se aprofundar um pouco, né, qual o tamanho desse amor de Deus por nós? A gente deve fazer duas perguntas. Quem é Jesus Cristo? E por que só Ele podia nos salvar? Nós, como batizados e catequizados, nós ouvimos falar de Jesus desde criança, mas muitas vezes por inúmeros caminhos nós não temos uma profundidade muito grande, ou pelo menos o necessário, de quem é a pessoa de Jesus, né? Jesus mesmo já previu isso, né? Quando naquela passagem ele pergunta aos discípulos, né, quem o povo diz que eu sou, né? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas, né? O Papa Leão, na sua primeira homilia, logo após ser eleito, na manhã seguinte, ele falou sobre isso, né? Ele meditou nesse tema, que o mundo de hoje também é assim, né? Tem muitas visões de quem é a pessoa de Jesus. A maioria do mundo, né, para uns ele é indiferente, tanto faz quem é Jesus ou quem não é. Para outros, Jesus é de conveniência, né? Eu só vou atrás dele na hora que eu preciso de algum favor. E ele até cita, né, que do mesmo modo que os discípulos todos fugiram na hora da cruz, se a gente trata Jesus por conveniência, vai acontecer isso também. Na hora da cruz, nossa, em vez da gente procurar mais a Ele, a gente vai fugir. Para a gente ter a primeira base, né, vai ler o que a igreja fala sobre a pessoa de Jesus. Um pequeno trecho do Catecismo da Igreja Católica, no ponto 479, diz: no tempo estabelecido por Deus, o Filho unigênito do Pai, palavra eterna, o Verbo, imagem substancial do Pai, se encarnou, sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina. Por essa razão, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo tem duas naturezas, divina e humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas em perfeito acordo e submissão à inteligência e vontade divinas, que Ele tem em comum com o Pai e o Espírito Santo. A
A encarnação é, pois, o mistério da união admirável da natureza divina e da natureza humana, na única pessoa do Verbo. Nós ouvimos muito essa palavra encarnação, eu vou falar bastante nela. Esse é o mistério da pessoa de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Resumindo tudo, nós podemos dizer que Jesus Cristo ele é Deus encarnado. Jesus Cristo, ele viveu. Jesus Cristo ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele existiu em espírito na Trindade desde toda a eternidade, com o Pai e o Espírito Santo. Mas quando chegou o tempo oportuno, que Deus Pai quis, ele enviou seu Filho, o Verbo de Deus se fez carne, se encarnou. Ele se uniu à humanidade gerada por Nossa Senhora. Então essa união da humanidade de Cristo com a sua divindade nós chamamos de a encarnação, o mistério da encarnação. O Catecismo diz, Jesus tem uma natureza divina e uma natureza humana, mas é uma só pessoa. Isso é um mistério também, é um mistério da fé. Do mesmo modo que é o mistério da Trindade, nós só vamos entender pela fé. Santo Agostinho tem uma citação que muitos voam assim, que ele diz, a gente deve crer para compreender e compreender para quê? Quando a igreja, porque a fé é uma adição da nossa... A fé ela existe quando a nossa inteligência, ela ouve um conteúdo de fé e adere àquele conteúdo, mas pela autoridade de quem diz. Então, pela autoridade da igreja e a igreja, que é a continuação de Cristo na terra, ele diz que Jesus é Deus encarnado, eu devo crer primeiro, e depois eu compreendo, depois eu posso estudar que eu vou compreender. Agora, se eu tentar pegar um mistério da fé e tentar compreender e falar que eu vou só crer e depois compreender, a gente vai para frente, A princípio parece um pouco complicado essa distinção do Pai e do Filho, porque na nossa mente humana, ela está sempre acostumada a fazer a graduação das coisas. Sempre que eu vejo dois objetos, a minha mente vai automaticamente pensar, isso é maior ou menor, isso é de uma cor ou de outra. Então, por isso, sempre como o filho é sempre mais novo que um pai, e normalmente quando ele é criança ou jovem ele é menor, então na nossa mente sempre vem assim, filho menor que o pai. Mas em Deus não, o filho é igual ao pai. Nós estamos nos reacostumando a rezar esse credo que foi rezado na missa hoje, que é chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Ele foi escrito já há 1700 anos, Ele foi usado na missa durante muitos séculos, se parou por um tempo e começou a voltar a rezar esse credo, que chama de credo apostólico, que é menor, e agora está voltando a rezar ele. Ele foi redigido numa época que essa doutrina da igreja, da divindade de Jesus, era muito atacada, Os que defendiam o contrário, eles falavam que Jesus era um filho de Deus, não o filho. Mas tratavam com Jesus como uma espécie de um santo superior, mas não como filho de Deus, Deus encarnado. Então, para que os fiéis não ficassem confundidos, a igreja foi e redigiu esse credo, que é muito maior. Mas se você reparar, as palavras desse credo são muito, muito fortes, muito específicas. Ele diz, eu creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ele é Deus de Deus, Ele é luz da luz, Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado e consubstancial ao Pai. O centro desse credo é essa palavra consubstancial. Ela quer dizer que Jesus é igual ao Pai, consubstancial. Na verdade, Jesus já tinha dito isso, Eu e o Pai somos um. Então, as pessoas que falavam heresia contrária estavam tentando fugir do que já estava muito certo. Essas palavras parecem um pouco complicadas, assim, se você for estudar o credo, o catecismo, mas eu queria só pontuar essa parte, que deve ficar na nossa mente. Jesus, Ele é Deus encarnado. Às vezes a gente tem, por várias questões que não vem a caso, mas a gente tem às vezes a visão de quem é Jesus. Foi um homem bom, foi um profeta, um santo superior aos outros, mas não é isso, não é só isso. Jesus, Ele é o próprio Deus entre nós, e isso muda tudo.
é como um motor de uma engrenagem. Se você tem uma engrenagem, mas não tem um motor inicial, nada para frente funciona. E depois mais para frente vocês vão compreender melhor, creio, como essa fé, que é a fé da igreja, na divindade de Cristo, ela é o motor que gira todo o seguinte. Então, a princípio, o que precisa ficar na nossa mente é isso, né? Jesus, Ele é Deus encarnado. Só para dar um exemplo de como isso muda. Jesus, Ele é nosso mestre, mas também é nosso amigo. Só que se eu não trato Ele como Deus, e quando Ele como mestre dizer alguma coisa que eu não gosto, e não tratar Ele como Deus, eu vou dizer, Ele não é tão mestre assim, logo eu vou sair fora dele. Ou também, não, eu preciso de ajuda, mas Ele não está me ajudando, então Ele não é tão amigo assim. Mas se eu trato como Deus, Ele vai continuar sendo mestre, continuar sendo amigo, porque eu sei que se Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele sabe tudo, Ele assuma a bondade, então tudo que acontece é para o nosso bem. Mas para clarear um pouco melhor, alguns versículos bíblicos também que demonstram muito claro isso, a divindade de Cristo. Quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, Santa Isabel disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Senhor com S maiúsculo é Deus. Então Santa Isabel diz: é a mãe do meu Deus. Por inspiração do Espírito Santo, Santa Isabel viu que a criança que estava no ventre de Nossa Senhora é o próprio Deus encarnado ali. Outra também que veio muito claro é a visita dos magos, dos reis magos. Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem que a gente adora? Somente a Deus. Também por inspiração do Espírito Santo, os reis magos viram que aquela criança era o Deus encarnado, o próprio Deus ali. Uma passagem também muito forte, quando os fariseus questionam Jesus, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou é a expressão que os judeus usavam para falar o nome de Deus. Remete àquela passagem onde Deus aparece a Moisés na sarça e diz: eu sou aquele que sou. Eis como responderá os israelitas: aquele que se chama eu sou, envia-me junto a vós. Então, quando Jesus diz a expressão eu sou, ele estava se referindo a quem ele é de verdade. Eu sou Deus, Ele respondeu isso aos fariseus. Por isso que os fariseus ficavam tão perturbados com Jesus, Se você for analisar, não é só essa, mas todas as questões que os fariseus tentam matar Jesus foi por causa disso, porque ele se revela a sua divindade, Isso tiraria todo o poder dos fariseus naquela época. E eles se achavam os portadores de Deus, A princípio eram mesmo, mas eles deturbaram tudo, Mas com a própria presença de Deus entre eles não tinham autoridade nenhuma. E talvez, para mim, a passagem mais clara da divindade de Cristo é quando São Tomé vê Nosso Senhor ressuscitar e diz: meu Senhor e meu Deus. Mais claro que isso é impossível. Ele chama o Nosso Senhor de Deus. E mais uma coisa também, como essa crença, que é a verdade, na divindade de Cristo muda tudo, Quando o Padre elevou a hóstia e eleva a hóstia na missa, que nós dizemos: meu Senhor e meu Deus. Então, nós podemos dizer, quem está à esquerda aqui ao nosso lado sagrado? O próprio Deus. Eu usei a expressão quem está ali, não nem o que está ali. É uma pessoa que está no sagrado. É o próprio Deus que está entre nós na Eucaristia. Nós cremos que a fé da igreja também, que Jesus Cristo está em corpo, alma e sangue e divindade na Eucaristia. Então isso muda também o nosso modo de se comportar na igreja. A igreja é um templo sagrado, por quê? Porque o próprio Deus está aqui na Santa Missa, de modo especial, mais que especial, e também enquanto Ele está no sacrário. Hoje em dia, a gente vê uma boa parte de vamos dizer, a falta de respeito dentro da igreja, A gente vê muita conversa fora no início, depois, é por falta de fé, de meditação nessa presença de quem está dentro da igreja. É o próprio Cristo, é o próprio Deus que está dentro da igreja. Então, às vezes a gente vê também depois da comunhão, as pessoas não fazem ação de graça, não rezam,
acaba de comungar, já começa a cutucar na pessoa do lado, conversar, começa a olhar para todo lado. Então é uma falta de fé, às vezes, porque como eu disse, a fé é um conteúdo. Então às vezes foi por falta de catequese, que a pessoa não aprendeu aquilo, mas de toda forma é muito claro o respeito que se deve ter à Eucaristia. Então, se a igreja, o templo é sagrado, é por causa da presença eucarística na igreja que a torna sagrada, né? Então, antes de passar a segunda pergunta, o primeiro ponto é isso, que a gente deve ficar gravado, e isso vai ser o motor de todas as coisas, né? Jesus Cristo, Ele é Deus encarnado. Então, a segunda pergunta, né? Por que só Ele podia nos salvar? Porque só Ele é mediador, né? Sabendo que Jesus é Deus, Ele existiu desde sempre, mas se encarnou, qual foi a missão de Cristo entre nós, né? O padre já disse bastante hoje na homilia, né? Quando São João Batista avistou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A missão de Cristo, que o Pai quis enviar, né, foi para tirar o pecado, vencer o pecado e vencer as consequências do pecado em nós, né? Jesus não tinha pecado, então ele não tinha nada para redimir nele, mas precisa do nosso. Às vezes a gente pode até pensar, mas será que o pecado é tão grande assim que precisava do próprio Deus vir até nós? Tem uma comparação que eu já vi, ela é muito boa. Assim, a gente vê o tamanho da doença pelo tamanho do remédio. Se você está com resfriado, você sai, toma um chá, às vezes nem precisa, mas se você está com uma pneumonia grave, você precisa de internação, antibiótico, respiração por aparelho. De acordo com o tamanho do remédio, você vê o tamanho da doença. E por aí você vê o tamanho do que é o pecado. Precisou do próprio Deus se encarnar para vencer o pecado. Nós, né, nosso mundo moderno, perdeu totalmente a noção do que é pecado. Nós temos muita a noção de opinião. Eu acho que é pecado, eu não acho que é pecado. O Papa Pio XII, há 70 anos atrás, já dizia, né, que o grande pecado do século é a perda de noção do que é pecado. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Então Deus sabe o que é pecado, é o que ofende a Ele. E Ele deixou dito, né, o que é pecado e como fugir do pecado principalmente, através dos 10 mandamentos da lei de Deus e dos 5 mandamentos da lei de igreja, que são uma continuação, uma aprimoração do que é dito nos 10 mandamentos. Eu queria só fazer uma comparação para nós passarmos para a próxima parte, para entendermos o porquê só Jesus, né, poderia ser o nosso Salvador. Quando a gente comete alguma coisa, faz uma coisa errada, principalmente um pecado, aquilo vai gerar uma culpa e uma pena para nós. É por isso que quando eu vejo que eu estou errado e me arrependo, eu peço desculpa para tirar a culpa. Mas eu também tenho uma pena a pagar, porque a pena é um ato de justiça. Fazendo uma comparação, vamos supor que uma pessoa roube um dinheiro. Ele pode se arrepender, pedir perdão a quem ele roubou, mas ele tem que restituir aquele dinheiro, é um ato de justiça. Às vezes tem que reparar até mais, né, pelo dano da outra pessoa. Aquela outra pessoa pode perdoar o pecado, pode perdoar, né, a ação, mas essa ação da pena também é proporcional ao tamanho de quem é ofendido. Se a pessoa rouba dinheiro de um amigo, é uma coisa muito errada. Se ela rouba o dinheiro da família, é mais errado ainda. Se ela rouba da igreja, é mais ainda. Então, existe também uma proporção do tamanho da pena. E também um outro ponto, aquela pessoa que é roubada, por um ato de misericórdia, ela pode perdoar até o dinheiro, porque o dinheiro era dela. Então, assim, de boa vontade, eu posso é uma obrigação assim, de caridade eu perdoar o ato, né? Mas não, eu posso pedir aquele dinheiro em justiça. Mas, como eu fui ofendido, eu posso também fazer um ato de misericórdia e perdoar aquilo. Então, só para ficar um pouco claro, tudo de errado que a gente faz tem uma culpa e tem uma pena. A culpa, eu posso me arrepender, pedir perdão, mas eu tenho que restituir aquilo de errado que eu fiz de algum modo. Todo pecado é uma ofensa a Deus.
direta ou indiretamente. Eu posso ofender a Deus diretamente, ou se eu cometo um pecado com outra pessoa ou comigo mesmo, também é ofensa a Deus. Se o mandamento é amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, também o pecado é assim. Se eu ofender a outro, a mim mesmo ou diretamente a Deus, todos eles são pecados contra Deus. Se eu ofendo uma outra pessoa, como é uma pessoa humana, tem força humana, eu tenho o poder de restituir aquilo que eu fiz de errado com ela. O problema é a ofensa a Deus, porque eu sou finito e Deus é infinito. Deus é poderoso e eu não tenho poder nenhum. Deus é a suma bondade e eu não sou bom. O problema é esse: como é que eu vou restituir uma culpa infinita, né? Então, a princípio, nós estaríamos automaticamente condenados a pagar essa pena. E se Deus é eterno, a nossa culpa também seria eterna. O único modo de nós, se conseguíssemos restituir essa pena, na verdade nós não conseguiríamos restituir essa pena, é se o próprio Deus quisesse pagar essa pena por nós. Se por um ato de misericórdia, porque por justiça nós estaríamos condenados, porque nós merecemos aquela pena. E se foi uma pena contra alguém infinito, a pena seria infinita. Então, só por um ato de misericórdia de Deus, se Ele mesmo quisesse pagar a nossa pena por nós, é que nós seríamos salvos. E foi isso que aconteceu. Essa é a redenção humana. O próprio Deus quis pagar a pena por nós. E Ele só podia pagar essa pena por nós se fosse o próprio Deus. Mas Deus não pode sofrer, porque Deus é Espírito. O Espírito não sofre. Mas, através da humanidade de Cristo, Ele quis sofrer essas penas. Essa é um pouco complicado a princípio, essa questão, mas tudo que a humanidade de Cristo fez, ela tem méritos divinos, porque é uma união perfeita. São duas naturezas, mas se torna uma só pessoa. Então, tudo que Jesus fez tem méritos divinos. Todo o seu trabalho, sua vida na terra, principalmente a sua paixão, toda ela teve méritos divinos. Para fazer um pequeno exemplo, né? Quando nós fazemos alguma coisa, um trabalho na igreja, como leigos, nós temos o nosso mérito por aquilo. Mas um padre, pela ordenação dele, ele tem um mérito sacerdotal. Então, não por mérito dele, mas pela graça da igreja, aquele mérito é elevado. Por exemplo, o padre pode fazer uma coisa que um leigo não pode fazer, que o maior milagre é a consagração eucarística. Então, a natureza do sacerdócio foi elevada. Do mesmo modo, são as ações da humanidade de Cristo. Elas são elevadas a ter um mérito divino. Então, Jesus Cristo, na sua humanidade, ele sofreu, porque na sua divindade ele não pode sofrer. Mas como o mérito ele torna-se divino, o sofrimento dele humano resgatou, né, pagou a pena por nós. É por isso, por providência, né, nós estamos celebrando hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. O padre já disse muito bem na homilia, então tem pouco a se dizer, mas nós veneramos a cruz por causa disso. Por quê? Não pela morte de Cristo em si, mas pela morte dele, da redenção, ele nos trouxe a salvação. Na verdade, a cruz é mais que isso. Os teólogos da igreja dizem que uma gota apenas do sangue de Cristo nos redimiria. Por quê? Uma gota só teria um mérito divino. Na verdade, alguns dizem que a própria encarnação, só o fato de Jesus ter se encarnado, que já é um sacrifício, né? A divindade se unir à humanidade já é um sacrifício. Então, quando Jesus deu até a última gota dele de Cristo na cruz, foi para demonstrar o amor, a entrega. Um grande sinal de amor é a entrega. Uma mãe que fica acordada de madrugada com o filho doente, que está mostrando a entrega. Eu vejo um padre, ele diz muito assim, né, que se você se perguntar, né, pense numa pessoa que sabe que amou você, né, você vai logo lembrar da pessoa que sofreu por você. Normalmente vem a mãe à cabeça, né, a mente da gente. Então, quando nosso Senhor quis, além de tudo, entregar tudo na cruz até a última gota, foi para demonstrar que não tinha nada mais a entregar, né? Ele entregou até a sua última gota.
Então, mas também isso aqui leva a outra meditação muito séria. Se tem o sofrimento de Cristo, a sua humanidade, tem os méritos divinos, e por isso Ele pôde nos salvar, também nós devemos lembrar que não foram os nossos pecados que levaram àquela morte, né? Às vezes a gente tem muito na mente, não foram os judeus e romanos que mataram Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade nós temos, não fomos nós. Os judeus e romanos foram a causa instrumental daquele momento, mas na prática quem matou Jesus fomos nós, nossos pecados. Jesus, por ser Deus e homem, e para Deus não existe tempo. Para nós tudo é medido no tempo. Para nós tem passado, presente e futuro. Para Deus não existe tempo. É muito complicado de você entrar na nossa mente, né? Porque tudo nós medimos em tempo. Mas como para Deus não existe o tempo, todas as ações de Jesus, no tempo que Ele esteve aqui na Terra, tem méritos por passado, por presente daquela época, para a nossa época aqui e para o futuro. Então, por isso que os méritos de Cristo na cruz chegam até nós, porque para Jesus não existe tempo. Também existiram para aqueles que viveram antes de Cristo. Se não existisse essa questão do mérito para as pessoas futuras, aqueles que viveram antes de Cristo estariam automaticamente condenados, porque a graça não chegaria a eles. Essa parte que nós rezamos no credo, creio a mansão dos mortos, Jesus desceu a mansão dos mortos. Aquelas pessoas que morreram em amizade com Cristo antes de Cristo ainda não podiam entrar no céu, porque Jesus abriu o céu. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, ele desceu a mansão dos mortos para resgatar aquelas almas. Mas aquelas almas foram salvas pelos méritos futuros de Cristo. Essa também é uma explicação, não um parênteses, porque Nossa Senhora é Imaculada. Os protestantes falam muito, né? Se Nossa Senhora nasceu na terra antes de Cristo, como é que os méritos valeram para ela? E ela é Imaculada. Por causa disso, Jesus sendo Deus e tendo méritos eternos, os méritos de Cristo na cruz já valeram para Nossa Senhora antes. Mas a meditação sobre isso, então a gente deve sempre pensar nisso, né? Quando vier a tentação do pecado, uma das coisas que a gente deve lutar contra o pecado é que nós vamos ofender Jesus lá na cruz, lá na sua paixão, lá no Calvário. É uma cusparada em Jesus de novo no pecado, é uma martelada na sua mão de novo, é fazer ele suar sangue de novo, né? Todo o pecado que a gente comete. Mas por outro lado também, por essa questão a gente pode consolar Jesus. Toda vez que a gente faz, a igreja ensina, toda vez que a gente faz um ato de bondade, uma boa obra, uma penitência, não seja penitência ativa, né, quando a gente quer fazer, ou penitência passiva, que quando é oferecer, as dificuldades do dia, né, quando a gente oferece tudo isso, a cruz de Jesus, nós estamos consolando Ele. Nós estamos sendo Simão Sirineu, ajudando Ele a carregar a cruz, nós estamos sendo Verônica, enxugando seu rosto, nós estamos sendo o anjo, né, que consolou Jesus. Nós estamos sendo também, quando Jesus, né, disse que tinha sede, né, os soldados entregaram a Ele vinagre. Nós podemos ser alguém que entrega um copo d'água. É por isso que quando você lê a vida dos santos, eles faziam tantas penitências. A gente não entende por que o santo fazia tanta penitência. Por que disso? O amor dele é tão grande que se ele pudesse, ele trocaria de lugar com Jesus. Mas a gente sabe não tem força para trocar de lugar com ele. Então a gente pode oferecer as penitências. Então, acho que resumindo essa primeira parte, né, na verdade da pergunta principal, né, qual a profundidade do amor de Cristo? É a profundidade do tamanho de um Deus que se entregou, né, até a última gota de sangue por nós. É meditar no primeiro. A gente tem tamanho. Por que eu quis falar sobre a divindade de Cristo? Para você o tamanho da consequência, tem que saber o tamanho de quem fez. Se eu só tenho uma noção de Cristo seria um homem bom, um profeta, o amor dele não é tão grande. Mas se eu sei que Jesus é o próprio Deus,
Aí eu sei o tamanho da entrega dele por nós. E também, além da cruz, né, outra entrega é a Eucaristia, como eu comentei. É o próprio Deus entre nós. A gente faz muito pouco caso da presença eucarística. Há pouco tempo, eu fiz uma instrução da congregação, até dei esse exemplo de como a gente vem tão pouco ao Santíssimo. Se alguém recebesse um prêmio em dinheiro, sei lá, R$1.000 por dia, mas fosse assim, para você receber, você tinha que todo dia no banco tirar R$1.000, e se não fosse aquele dia, você perdia o dinheiro. Acho que todo mundo ia lá, todo dia. Mas para visitar o Santíssimo, a gente inventa tanta desculpa para fazer uma adoração. Então é a falta de noção do tamanho de Deus. A gente precisa meditar muito nisso, na grandeza de quem é Deus. Aí daí para frente vira como eu disse, um motor de engrenagem, né? Tudo vai se ligando. A próxima parte, né? Como receber e retribuir essas graças. Deus nos fez livres, né? Ele dá todas essas graças, mas nós precisamos retribuir. Se Ele veio, né, tirar os pecados e dar a nossa graça maior que a salvação, a maior graça que nós esperamos de Jesus é a nossa salvação da alma. Hoje em dia a gente passa por um problema muito grande, uma espécie de pensamento de salvação automática. Isso é muito por influência protestante no mundo. E aí pensa assim, né? Jesus Cristo morreu, então está tranquilo, eu estou salvo, eu não preciso fazer nada. Mas precisa da nossa parte, mesmo que a nossa parte seja um mínimo, né? Precisa de uma retribuição. Santo Inácio de Loyola tem uns escritos chamados Exercícios Espirituais, que são a base de como faz um retiro, chamado retiro inaciano. Se a gente vê nos estatutos da congregação mariana, diz que o retiro da congregação é um retiro inaciano. Então a gente tem sempre basear nisso. Mas ele diz uma citação assim: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, a fim de ajudá-lo a alcançar o fim que foi criado. De onde se segue que há de usar delas tanto quanto ajudem a atingir o seu fim, e privar-se delas tanto quanto se afastem. Ele diz: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus e salvar a sua alma. Isso aqui, se a gente meditar, isso aqui é o sentido de toda a vida, principalmente a vida do cristão. Nós fomos criados só para isso: louvar, reverenciar, servir a Deus e salvar a nossa alma. Jesus já dizia isso, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e vier perder a alma. Isso aqui, tudo que a gente faz na vida, seja estudar, trabalhar, se divertir, quem tem vocação ao matrimônio, outros ao sacerdócio, vida religiosa, tudo isso tem que se encaixar nisso aqui. Fazer para louvar, reverenciar, servir a Deus e salvar a sua alma, senão tudo vai perder sentido. Esse, no geral, esse é o sentido da vida. Se você faz qualquer coisa na vida sem estar por esse princípio, a vida vai ser frustrada. Ela vai ficar sem sentido. Eu acho muito que a grande número de pessoas a gente vê por falta de sentido na vida por causa disso, que faz as coisas da vida como meio, põe o trabalho como objetivo da vida, o estudo como objetivo da vida e tantas outras coisas, mas não para que o fim último seja a santificação e automaticamente a salvação da alma. No Catecismo da Igreja Católica diz assim: os filhos da Santa Igreja, nossa mãe, esperam justamente a graça da perseverança final, a recompensa de Deus Pai pelas obras realizadas com sua graça, em comunhão com Jesus, guardando a mesma regra de vida. Os crentes partilham da misericórdia divina, da esperança e da misericórdia divina, que os reúne à cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu como a noiva adornada do seu esposo. Essa expressão perseverança final, talvez você já tenha ouvido em muitas orações pedir a graça da perseverança final. Essa perseverança final é estar em amizade com Deus no momento da morte. Para nós ganharmos o céu, nós precisamos dessa graça de estar em amizade com Deus. O céu é a presença
a nossa presença junto de Deus por toda a eternidade. Isso é o céu. Mas Deus já nos dá um modo de viver um pouco dessa vivência do céu aqui na terra, que nós chamamos de graça. A graça é a vida de Deus em nós, é a atuação de Deus na nossa alma. Então, a igreja diz que para nós irmos para o céu é necessário que nós estejamos em estado de graça no último momento da vida. É um estado de amizade com Deus. Porque se o céu é a presença de Deus por toda a eternidade, nós precisamos, no momento final, já estar com essa graça em nós. Quando a gente ouve muito a palavra graça, a gente pensa muito assim, as graças do dia a dia, né? Eu vou pedir uma graça, eu vou agradecer uma graça, eu vou pedir. Essas graças são chamadas de graças atuais. O próprio nome diz, né? É a atualidade, é o que eu preciso para hoje, é o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, o que eu preciso daqui a pouco. E essas graças passam, né? A graça de ontem já passou, a graça do futuro ainda vai vir. Mas tem uma graça mais importante, que ela é chamada de graça santificante. Quando o próprio nome diz, na graça que santifica a nossa alma. É essa graça que nós precisamos. Essa graça é uma atuação de Deus na nossa alma. É a presença de Deus na nossa alma. Essa graça ela é recebida no batismo. Todos nós que somos batizados recebemos essa graça no dia do batismo. Essa graça, nós precisamos estar com ela na alma no dia da nossa morte, no momento da morte, para nós estarmos com Deus na eternidade. Essa graça pode ser perdida durante a vida se nós cometemos um pecado grave. Não vou entrar muito aqui em detalhes, mas um pecado grave é um pecado com os 10 mandamentos. Quando eu tenho consciência daquilo que é uma matéria grave, né? Quando eu sou alertado pela minha consciência, ou alertado por um conselho, eu sei que aquilo é grave e mesmo assim eu faço. Quando eu cometo um pecado grave, eu perco a amizade com Deus, eu perco a graça de Deus na minha alma. E eu só vou recuperá-la novamente através do sacramento da confissão. O sacramento da confissão existe para isso. Eu recebo essa graça santificante do batismo, e se eu vier a perder durante a vida, eu restituo ela através da confissão, do arrependimento na minha confissão. Eu restituo essa graça. Mas é por isso que Nosso Senhor diz, né? Aquele que for batizado será salvo, porque através dessa graça, através do batismo, eu vou receber essa alma. Quando nós dizemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo, é por causa disso, né? Onde está o Espírito Santo também está Deus Pai e Filho. Então essa presença de Deus na nossa alma, são templos do Espírito Santo, é através dessa graça santificante. Um exemplo de como é a atuação dessa graça na nossa alma, às vezes a gente tem muita noção de que o batismo é um simples um rito, né? Uma entrada na igreja. É também, mas é muito mais profundo que isso. É literalmente essa presença de Deus na alma. É um exemplo assim. Se você pegar um pedaço de ferro e colocar ele no fogo muito quente, aquele ferro começa a derreter. Em uma certa hora ele vai parecer que é a mesma coisa, vai parecer que é ferro e fogo. Mas o fogo continua sendo fogo, ferro, mas tem uma união ali. Então, quando a nossa alma está nessa graça santificante, né? Deus continua sendo Deus, nós, né? Mas existe uma união perfeita. Então, a gente precisa manter essa união durante a vida, né? E principalmente pedir essa graça e perseverança final, para que quando nós chegarmos no nosso momento derradeiro, nós estamos nessa graça, graça de Deus. E o tempo já vai se estendendo um pouco, mas a gente deve buscar manter essa graça através de uma vida de conversão, né? Sincera, a busca sincera pela conversão diária, não achar que o pecado é uma coisa boba. Se a gente tem dificuldade para discernir o que seria um pecado grave, deve buscar um bom exame de consciência. Hoje, né, internet é o que não falta, né? A gente gasta tanto tempo com bobeira na internet, não tem. Se a pessoa quiser estudar, hoje em dia é o que não falta, né? Coisas boas para estudar. E o tempo está um pouco já passando, não vai dar para alongar muito, mas um passo a mais que a gente deve dar nessa vida de busca, até para se manter essa graça, é ter uma vida de oração mais concreta. A gente tem as nossas orações comuns, terço, novenas, outras devoções, isso são chamadas de orações
vocal, não próprio disso, porque são repetições de palavras, isso é muito importante, mas a gente deve ter um tipo de oração chamado oração mental, né? Você tirar um tempo durante o dia, você meditar na palavra de Deus, no livro de um santo, que é essa meditação que você vai ter um encontro mais pessoal com o Nosso Senhor. Nessa meditação, você vai se conhecer melhor, conhecer a pessoa de Jesus. Santo Afonso de Ligório tem uma frase muito forte que diz, né? Quem reza se salva e quem não reza se condena. Essa frase está muito ligada a essa oração mental, porque é nessa oração mental, eu conhecendo Jesus e me conhecendo, eu vou fazer os propósitos de emenda, para ver o que eu preciso mudar. Porque se eu começar a me comparar com outras pessoas, eu sempre vou me achar melhor que alguém, sempre vai ter alguém pior. Mas nossa comparação como cristão é com Cristo. Então, conhecendo a Cristo, eu vou saber. Só para dar um pequeno exemplo. Quando eu faço a meditação dos mistérios do Natal, eu vou procurar naquela passagem do mistério do Natal encontrar uma verdade ali, né? Por exemplo, a grande verdade que eu encontro no mistério do Natal é a humildade, né? Como eu estou dizendo bastante, Jesus, o próprio Deus veio entre nós. Mais humilde que isso é impossível, né? E a gente... Então, o contrário da humildade é o orgulho. Então, se eu medito na humildade de Cristo no presépio, eu vou ver em que pontos eu preciso mudar, ser mais humilde, né? Se o próprio Deus é humilde, quanto mais eu não devo buscar humildade. Então, por isso que essa oração mental de meditação ela é necessária para a conversão. Porque sem ela, eu não consigo me ver, nem ver Cristo, nem me ver. E essa oração oração mental, ela vai me ajudar também. Já está terminando o tempo. Nós também temos que manter a nossa presença de Deus durante o dia, né? Nosso Senhor diz, orais sem cessar. A nossa mente, durante o dia, a nossa mente nunca para. Se não tiver, então, e não tem um meio termo. Se a nossa mente não estiver numa coisa boa, está na coisa ruim. Às vezes você está trabalhando, a mente está toda ali. Mas às vezes também você está trabalhando, fazendo uma coisa, sua mente está longe, pensando em coisas sem noção. Então, quando você tira um tempo para fazer oração mental, principalmente de manhã, é um ideal de que você vai relembrando aquilo durante o dia. Então, você vai rezando também durante o dia aquela oração da manhã, que é o melhor momento de fazer essa oração é amanhã, antes de começar o dia. Então, outra coisa, só recapitulando, essa oração mental ajuda muito, é para você ter a presença de Deus durante o dia. A nossa mente, se não estiver em Deus, ela está em outras coisas vagando, muito sem noção, né? Então, o melhor momento para você fazer essa oração mental é na parte da manhã, principalmente antes de começar a fazer. Você está descansado, sua mente está limpa da noite, se você começar a fazer as coisas do dia, sua cabeça vai longe, né? Então, fazendo essa oração mental da manhã, ou se não tiver manhã, outro horário pelo menos, você vai conhecer Jesus, vai se conhecer, vai saber em que pontos você tem que melhorar e seguir em frente na sua vida de conversão. E isso também ajuda a sua presença de Deus durante o dia. Você vai relembrando, pensando em Deus. Isso tudo vai fortificar essa graça também na vida, que a graça... ela, como eu disse, se você comete um pecado grave, você perde ela, mas mesmo um pecado leve, aquela graça vai diminuindo. E ninguém comete um pecado grave sem antes cometer um monte de pecado leve. É como aquelas balanças antigas, você vai colocando um pezinho pequeno até que o peso fica maior que o outro. Então você ninguém cai numa grande coisa de uma vez, você vai caindo em pequenas, vai deixando, vai sendo displicente. E para concluir, não é nada melhor que ter Nossa Senhora como nosso exemplo em tudo, né? Sem ela ninguém vai a Jesus. Foram 4 pontos que nós passamos, né? A adoração a Jesus, o sacrifício, a nossa vida de conversão e oração, né? Ninguém melhor que Nossa Senhora para conduzir. Ela sabia que era o próprio Deus que estava no ventre dela, e essa fé dela foi levada ao extremo na cruz, né? Aquela própria criança que o anjo anunciou que era Deus, no seu ventre,
ela viu todo desfigurado. Se há uma cena que parece a princípio totalmente contrária da divindade de Cristo, é quando a gente vê na cruz, né? Todo desfigurado. Ele tinha o poder de descer da cruz, mas não quis. Mas Nossa Senhora se manteve firme, né? Durante o sábado santo, só uma pessoa na face da terra manteve a fé, Nossa Senhora. Só ela teve fé. Ela foi a guardiã da fé, enquanto todos os discípulos fugiram, né? Tem um santo que ensina que hoje, né, Nossa Senhora e os santos, eles não precisam mais de fé. No céu ninguém vai ter fé, porque já vê o objeto da fé. Então, se Nossa Senhora não precisa hoje mais da fé, a gente deve pedir a ela que ela nos dê o dom da fé, né? A fé que ela tinha, que a gente tem. Também na vida de conversão, né? Nossa Senhora não tinha pecado, mas ela sempre aumentou a graça dela, né? Os santos, os teólogos ensinam que a graça, ela só aumenta em nós de acordo com que eu correspondo àquela mesma graça. Eu já vi um padre explicando assim, né? Se Deus dá 5 talentos, né? Se eu correspondo a 4, a 5, a graça não aumenta. Mas se eu correspondo a 6, ela aumenta. Aí ele vai dar uma graça 10. Se eu correspondo a 15, ela aumenta. Se eu não correspondo, ela fica ali ou diminui. É assim que funciona o aumento da graça em nós. Mas Nossa Senhora já era cheia de graça. Mas mesmo assim, como tudo que ela fazia aumentava a graça, mesmo sendo cheia de graça, a graça dela foi aumentando, porque tudo que ela fazia era no nível maior. Se Nossa Senhora já nasceu com a graça 1000 talentos, um pequeno ato dela já aumentava para 100.000, 1 milhão e assim por diante. Tamanha era a graça dela. E a oração nem se fala, Nossa Senhora era mestra de oração. Desde o anúncio, né, do anjo até os pés da cruz, na ressurreição, até a Assunção, Nossa Senhora é o exemplo de como a oração, um santo diz, né, que a oração é a elevação da nossa alma a Deus. A gente comemorou agora na Assunção de Nossa Senhora isso, né? Os santos dizem, né, que ela elevou-se de corpo e alma, que a alma dela estava tão ligada a Cristo, que a alma se elevou e levou junto o corpo. Então são esses pontos que eu gostaria de comentar hoje, para a gente meditar hoje, quando der tempo, também em casa, sempre lembrar disso, né? Nosso Senhor é nosso mestre, amigo, mas acima de tudo Ele é nosso Deus. E isso vai ser o motor, né, de toda a nossa fé. Então, para terminar, eu gostaria novamente de pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que essa meditação tenha bons frutos nesse dia e nossa vida em diante. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito teu fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.